Meu vínculo com a pós-graduação vem de 1973, quando eu fui fazer o meu curso de mestrado. Antigamente, as dissertações podiam levar até 4 anos para serem defendidas. Então, havia 4 anos. Em 1977, em maio, eu defendi a minha dissertação e, em julho, passei pelo concurso para professora assistente e comecei a atuar na UFRJ em 1978 como professora assistente. Bem, em 88 eu defendi a minha tese de doutorado e um pouco depois, né, eu defendi em novembro de 88, e já em 1990 eu ministrei o primeiro curso de pós-graduação e também atuei como vice-coordenadora do programa, cuja coordenação estava a cargo da Dina Kalu. Nessa época, Letras Vernáculas era considerado um dos 10 cursos de excelência da pós-graduação da UFRJ, embora tivesse um número muito menor de docentes do que tem atualmente. De 1991 a 1993, eu exerci a função de coordenadora do programa, e foi durante a minha gestão que foi implantado o sistema que vigora até o momento, isto é, o programa passou a funcionar com uma comissão formada pelo coordenador e seu substituto eventual e 3 representantes de cada área, com os respectivos suplentes. Durante os 31 anos em que atuo na pós-graduação como professora permanente, tenho com frequência participado da comissão do programa como representante da área de língua portuguesa, como acontece neste momento. Os 50 anos da pós-graduação em letras, não é? 48 tiveram a minha participação como aluna e como docente. Bom, eu tenho atuado sempre no âmbito de linhas de pesquisa que tratam de aspectos da variação linguística, sobretudo a partir da definição do tema de minha tese de doutorado, que consistiu numa monografia dialetal que tinha entre seus objetivos conhecer comunidades pesqueiras, no meu caso, do município de Campos, de modo a melhor definir os parâmetros que norteariam um projeto que já estava em andamento, que é o projeto do Atlas Etnolinguístico dos Pescadores do Estado do Rio de Janeiro, também denominado de APERJ. Esse projeto era coordenado de início por Celso Cunha e, após a morte dele, foi coordenado por Laerte Carpena de Amorim, que, em 91, quando se aposentou, passou a coordenação para mim. Então, eu coordenei durante muitos anos o projeto APERJ. Desde o projeto APERJ, venho desenvolvendo e orientando estudos na área da chamada geolinguística pluridimensional e, sobretudo, na da sociolinguística variacionista, nos níveis fonético-fonológico e morfossintático, vinculados à linha de pesquisa Língua e Sociedade, Variação e Mudança, que foi implantada no PPGLEV no ano de 2000. Então, sempre tenho tratado de questões de variação linguística. O projeto de pesquisa atual denomina-se Variedades do Português em Contraste, desenvolvido com bolsa de atividade de pesquisa do CNPq. Esse projeto dá continuidade a outros projetos que, desde 2009, ano em que fiz estágio de pós-doutoramento no Centro de Linguística da Universidade de Lisboa, visam a estudar variáveis, mais uma vez, fonético-fonológicas e morfossintáticas, não só no português do Brasil, mas também nas variedades urbanas do português europeu, do português de São Tomé e do português de Moçambique, de modo a detectar possíveis convergências e divergências entre essas variedades. Vários foram os projetos desenvolvidos ao longo de todo este tempo, mas gostaria de ressaltar em especial 3 deles por terem sido realizados ou estarem sendo realizados em parceria com pesquisadores
de instituições brasileiras e estrangeiras. O primeiro deles, o projeto Análise Contrastiva de Variedades do Português, também denominado de VARPORT, foi coordenado por mim e por Maria Antônia Mota e desenvolvido entre 2000 e 2003 no âmbito do Programa de Cooperação Internacional CAPES-ICTI, reunindo 16 pesquisadores brasileiros e 9 portugueses, entre docentes e doutorandos, vinculados à pós-graduação de vernáculos e ao Centro de Linguística da Universidade de Lisboa. Para realizar as análises, organizamos um corpus compartilhado, representativo das variedades escrita e oral do português do Brasil e do português europeu, com alguns trechos de entrevistas do NURC, do APERJ e do corpus de referência do português contemporâneo, que era da Universidade de Lisboa. Organizamos esse corpus e que foi disponibilizado num site. Cabe ressaltar que, no âmbito desse projeto, foi organizado um corpus específico com excertos de anúncios, editoriais e notícias de jornais brasileiros e portugueses, distribuídos por 4 fases entre 1808 e 2000. Entre os produtos desse projeto encontra-se o livro Análise Contrastiva de Variedades do Português, Primeiros Estudos, que foi publicado em 2003. Entre 2008 e 2009, também no âmbito do Programa de Cooperação Internacional CAPES-ICTI, participei do projeto Estudo Comparado dos Padrões de Concordância em Variedades Africanas, Brasileiras e Europeias, coordenado também por Maria Antônia Mota e por Silvia Rodrigues Vieira. Esse projeto contou também com a participação de Perpétua Gonçalves, da Universidade Eduardo Mondlane, de Moçambique. Os resultados foram divulgados em um número especial do Journal of Portuguese Linguistics, o número 2 do volume 12. Atualmente o journal está online, então, quem tiver interesse pode verificar, que reuniu exatamente os principais trabalhos desse grupo de pesquisa. Esse projeto acabou por ter continuidade na UFAL e constituiu, até 2019, o projeto 21 da UFAL, desta vez sob minha coordenação e de Silvia Vieira, e a participação de pesquisadores também de instituições brasileiras. Em 2019, o projeto teve seu escopo, digamos assim, alargado, e passou a denominar-se Estudo Comparado de Variedades do Português, é o chamado Comparaporte. E qual é a diferença em relação àquele outro projeto? Desta vez nós alargamos também, não só para concordância, mas também para variáveis nos níveis fonético, fonológico e morfossintático. Na mesma ocasião, em 2019, foi organizado por Silvia Vieira e por mim um site denominado Corporaporte, com entrevistas sociolinguísticas realizadas no Brasil, em Portugal e em Moçambique, e que contém ainda uma série de informações sobre os nossos projetos de pesquisa, alguns dos textos que nós já publicamos, e que está aberto também para receber outros corpora, eventualmente organizados por orientandos nossos. O terceiro projeto que queria ressaltar, também de cunho internacional e ainda em andamento, é o projeto Léxico Patrimonial Galego-Português, que tem a coordenação geral de Rosário Álvares Blanco e que reuniu, durante muito tempo, pesquisadores das universidades de Santiago de Compostela, de Lisboa e de Coimbra, além de diversas instituições brasileiras. Eu e a professora Vandercy Aguilera, da Universidade Estadual de Londrina, somos as coordenadoras do projeto no Brasil. Vale a pena acessar a página do projeto na web para ver o alcance do projeto. Esse projeto está sendo paulatinamente alimentado com dados
que vêm, sobretudo, de pesquisas acadêmicas e que se vinculam a questões de léxico. Os cursos que ministro na pós-graduação derivam, em grande parte, das pesquisas que realizo na perspectiva da teoria da variação e mudança. De 1990 a 2006, alguns cursos tinham como tema também a geolinguística, como aqueles que acabaram por culminar na elaboração do Mini Atlas Fonético do Estado do Rio de Janeiro, o Mini Aferj, que é a tese de doutoramento de Fabiana da Silva Campos Almeida, de 2008, e o Atlas Fonético do Entorno da Baía de Guanabara, dissertação de mestrado de Luciana Gomes de Lima, de 2006. Além desses atlas, também orientei o Atlas Linguístico do Amazonas, tese de doutorado de Maria Luísa de Carvalho Cruz, que é de 2004. Os demais cursos e pesquisas vêm sendo desenvolvidas de acordo com a perspectiva sociolinguística variacionista. O último curso que ministrei na pós-graduação teve por título Tópicos de Fonologia e Morfossintaxe em Variedades do Português, Diferentes Interpretações e Implicações Sociolinguísticas. Entre as pesquisas desenvolvidas na década de 1990, eu destacaria as que foram realizadas com base em amostras selecionadas das elocuções livres do projeto Aperge e referentes a 12 comunidades rurais do norte e do noroeste do estado do Rio de Janeiro. Nesses estudos, focalizamos a palatalização das dentais e do S em coda, as laterais, os róticos, a concordância nominal e verbal. Eu poderia dizer que esses estudos foram pioneiros na caracterização da fala popular de comunidades rurais do estado do Rio de Janeiro e ainda constituem a maior parte dos registros dessa variedade. Num de meus textos, por exemplo, publicado em Current Approaches to Limits and Areas in Dialectology, de 2013, publicado pela Cambridge, e organizado por Ernestina Carrilho, Catarina Magro e José Álvares, nesse texto, Realidade Sociolinguística Brasileira e Geolinguística Pluridimensional, eu procuro dar um panorama da pronúncia do S em coda no estado do Rio de Janeiro, com base nas pesquisas que fiz e, sobretudo, nos atlas que orientei. Atualmente, as pesquisas de meus orientandos estão centradas, não só dos meus orientandos, mas também as minhas, estão centradas em variedades africanas do português. Estou começando agora também a realizar pesquisas sobre o português europeu de uma forma mais efetiva. Não é? O primeiro livro que publiquei, em 1991, A Geografia Linguística no Brasil, que foi editada pela Ática, teve uma boa repercussão, pois na época não havia um manual atualizado sobre a elaboração de atlas linguísticos. Haviam sido publicados ainda uns poucos atlas e os novos projetos começavam a incorporar de forma mais efetiva variáveis sociais, como gênero e faixa etária. Nesse sentido, voltando à questão do projeto Aperge, a proposta do Aperge, na época, era bem inovadora. Quando fui coordenadora do GT de Sociolinguística da Ampol, no biênio 94-96, também organizei com Maria Tereza Indiane de Oliveira o livro Pesquisa e Ensino da Língua, Contribuições da Sociolinguística, publicado em 1995 e resultante de um encontro intermediário do grupo. Como resultado de um projeto Varport de cooperação internacional com o Centro de Linguística da Universidade de Lisboa, eu e Maria Antônia Mota publicamos aquele livro que eu já mencionei, com estudos dos vários membros da equipe. Em parceria com Silvia Vieira, organizei Morfossintaxe e Ensino do Português, Reflexões e Propostas, que é de 2004. Esse livro foi resultante de um curso de extensão e, em 2007, este livro seria reorganizado e publicado
pela Contexto, com o título de Ensino de Gramática, Descrição e Uso, que consta atualmente da bibliografia de vários cursos de graduação e pós-graduação de outras universidades brasileiras. Aqui estão reunidos textos de professores do programa de pós-graduação. Este livro tem tido bastante sucesso, pelo que nós pudemos apurar. Mais recentemente, com verba FAPERJ, decorrente da Bolsa Cientista do nosso Estado, recebida que eu recebi em 2014, organizei 2 variedades africanas do português, variáveis fonético-fonológicas e morfossintáticas, que foi publicada em 2018 e que teve o prefácio de Tjerk Hagemeyer. Foram esses as principais publicações de livros organizados por mim ou organizados também em parceria com colegas aqui do PPG-LEV. Durante todos estes anos, tenho atuado como orientadora de mestrandos, doutorandos, graduandos, quer graduandos de iniciação científica, quer no âmbito do TCC, e também supervisionado estágios de pós-doutorado. Muitos de meus orientandos atuam na rede pública, um deles, Sérgio Drummond Madureira Carvalho, foi diretor de uma unidade do Cefet até o final do ano passado. E também, logicamente, tenho alguns orientandos que atuam em universidades públicas. Dentre estes, gostaria de mencionar Maria Luísa de Carvalho Cruz, da Universidade Federal do Amazonas, aquela que fez o Atlas Linguístico do Amazonas, que me avisou recentemente que estava aposentada. Silvia Rodrigues Vieira, Márcia dos Santos Machado Vieira, Daniele Kelly Gomes, Eliette Figueira Batista da Silveira, que agora são minhas colegas aqui na UFRJ, 3 delas também atuando no programa de pós-graduação, Alessandra de Paula Santos, que é da UERJ, atualmente atuando como leitora de português do Brasil em Los Angeles, na Universidade da Califórnia, Fabiane Rocha Nascimento, que atua na Universidade Federal Rural, e queria mencionar também que uma ex-orientanda de iniciação científica é hoje professora da Université Paul Valéry, de Montpellier, e meu primeiro orientando de iniciação científica, não é? Ele foi meu orientando de iniciação científica em 1989, Roberval Teixeira e Silva, atua na Universidade de Macau, inclusive no âmbito da pós-graduação. Olha, pretendo dar continuidade ao estudo não só de variedades africanas, mas também do português europeu, pois acho fundamental conhecer esta última variedade para melhor comparar os resultados obtidos no estudo das variedades africanas. Como todos sabem, Portugal não tem tradição em estudos sociolinguísticos variacionistas, daí meu interesse em focalizar essa variedade de uma forma mais especial. Além disso, já estou pensando em iniciar alguns estudos também sobre o português de Angola, com base num corpus que me foi oferecido por uma pesquisadora da Universidade Estadual de Feira de Santana. Tenho parcerias com a Universidade de Lisboa e com a de Santiago de Compostela, e tive também uma parceria com a Universidade de Coimbra, por conta dos projetos já mencionados. Dentre os pesquisadores do Centro de Linguística da Universidade de Lisboa, além dos aqui já citados, tenho interagido ultimamente com Tjerk Hagemeyer, criolista holandês, atualmente professor da Universidade de Lisboa, e que se dedica não só a crioulos de base portuguesa, mas também a variedades africanas do português. Quem visitar a página do projeto Vapor, que é o projeto Variedades do Português, poderá encontrar entre as pesquisas relacionadas as que foram realizadas por mim, por Silvia Vieira e alguns de nossos orientandos. O PG-LEV tem tradição em realizar parcerias com instituições brasileiras e estrangeiras, eu diria que desde suas origens. Nesse sentido, deve-se destacar o papel de Celso Cunha,
que constantemente convidava filólogos e linguistas estrangeiros de renome, como Paul Tessier, por exemplo, a virem ao Brasil, quando então proferiam palestras. Celso Cunha, inclusive, tinha o hábito de reunir seus alunos de pós em sua casa, sempre que um filólogo vinha ao Brasil. Ele, inclusive, organizou na UFRJ, quando era decano do Centro de Letras e Artes, o Congresso Internacional de Linguística e Filologia Românicas, não é isso, em 1977, na época em que estive na coordenação do programa, de 91 a 93, e durante a década de 90, houve a consolidação de parcerias, sobretudo com a Universidade de Lisboa. Pesquisadores como Maria Antônia Mota, Maria Fernanda Bacelar do Nascimento e Ivo Castro ministraram aulas na pós-graduação. Atualmente, como se pôde verificar no primeiro Congresso Internacional do PPG-LEV, as parcerias estão plenamente consolidadas em todas as áreas do programa. Importante também para ampliar as parcerias são os programas de pós-doutoramento e de doutorado sanduíche, que devem ser sempre incentivados.